Ação terrorista, crime organizado e exploração vil na boca de um extremista. Vamos ler aqui na coluna do Reinaldão lá no UOL. Os atos a que assistimos no Rio nessa segunda apelam, sem dúvida, a táticas terroristas, segundo a definição contida em legislação específica. Já vimos essa coisa parecida antes, não só no Rio de Janeiro. Sim, eles cobram uma resposta organizada do Estado de longo prazo, está em curso, mas é preciso que se fale mais dela. É forçoso que ela tenha mais visibilidade, até porque os demagogos de plantão se assanham. Eu já chego lá. Quero falar primeiro sobre a tática do terror. Transcrevo um trecho da Lei 13.260, mas omitindo uma parte que elucida algo adiante. Define a nossa lei antiterrorismo, o artigo 2º. O terrorismo consiste na prática, por um ou mais indivíduos, de atos previstos nesse artigo, quando convertidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo a pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Vamos seguindo aqui. Os milicianos fizeram precisamente o que vai acima, certo? O texto diz quais são os atos, dispõe dos incisos 4º e 5º. Quarto, sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência de grave ameaça a pessoa servindo-se de mecanismos cibernéticos, do controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meio de comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem os serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás e instituições bancárias e sua rede de atendimento. Atentar contra a vida ou a integridade física da pessoa. Obviamente, o inciso 4º contempla os 35 ônibus queimados e o consequente terror social. Eu não gosto muito dessa lei de antiterrorismo que o Reinaldo cita, porque foi feito pela Dilma, né, e ferrou a esquerda, inclusive, mas é importante a gente também caracterizar o que a milícia está fazendo no Rio, né, gente? Obviamente, o inciso 4º contempla... Isso daqui eu já li. Logo, parece-me estar evidenciado que se trata mesmo de tática terrorista. Cláudio Castro, do PL, governador do Rio, ainda perplexo, dizia que todos os responsáveis serão enquadrados por crime de terrorismo. Pois é, não serão. Vamos ver o que está escrito no caput do artigo 2º da lei. Agora transcrevo na íntegra, sem o corte. Artigo 2º, o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos de atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo a pessoa, a patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Vale dizer, tem-se a tática terrorista, mas não se tem a motivação. As milícias atuam por outros motivos. Vamos pingar superchat, gente. Vamos pingando aí todo mundo. Muito obrigado pelo grande público, gente. Agradeço aí a presença de todos vocês. E a gente vai fazendo o nosso trabalho da melhor forma, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado pela generosidade e o carinho de vocês aqui conosco para a gente conversar sobre todos esses principais assuntos. Vamos lá. Os ataques em série tiveram como causa a morte de Matheus da Silva Rezende, o Faustão ou o Teteus. Ele morreu nesta segunda em confronto com agentes da Polícia Civil, numa operação que contou com a Coordenadoria dos Recursos Especiais, o CORE, Polinter e as unidades especializadas, durante a incursão na região de Três Pontes, em Santa Cruz, na Zona Oeste. Era o segundo na hierarquia do maior grupo miliciano do Rio, chefiado pelo seu tio, o Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Crise. A segurança pública passa por uma crise de Estado. Ontem, chegaram mais 155 homens da Força Nacional de Segurança, enviados pelo Ministério da Justiça para se juntar a outros 150. O contingente de 305 vai atuar no monitoramento das estradas federais. O governo do estado tem de se haver também com a infiltração do crime nos órgãos de repressão ao próprio crime. Na quinta-feira, a Polícia Federal e o Ministério Público Estadual desfecharam a Operação Drake, que prendeu 4 agentes da Polícia Civil, Alexandre Barbosa da Costa Amazonas, Eduardo Macedo de Carvalho, Renan Macedo Vilares Guimarães e Juan Felipe Alves da Silva, e um advogado, Leonardo Silvestre da Cruz
Galvão. Silva é ex-chefe do setor de investigações do DRFC, Delegacia de Roubos e Furtos de Carga. Como informou o jornal Globo, a investigação teve início com a ação integrada do Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal com a Polícia Federal. Em agosto desse ano, 2 viaturas ostensivas da DRFC abordaram um caminhão que veio de Mato Grosso do Sul carregando 16 toneladas de maconha na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro. Após escoltarem o veículo até a cidade da polícia, os agentes negociaram, por meio de um advogado, a liberação da droga e a soltura do motorista mediante pagamento de propina. Viaturas da DRFC escoltaram a droga em segurança até as dependências do Comando Vermelho. As metralhadoras, vamos para o sumiço de 21 metralhadoras de uma base do Exército em Barueri, em São Paulo, quando ainda não apareceram e 17 delas foram recuperadas. A Polícia Civil do Rio encontrou 8 delas na região chamada Gardenia Azul, em Carapicuíba, em São Paulo, outras 9. Tudo indica que o próprio crime organizado, Comando Vermelho e o PCC, respectivamente, resolveram facilitar a devolução, ainda que o Exército chegue aos culpados entre os seus. Por subtrair as armas, é inegável que o crime conseguiu se imiscuir no quartel. Crime organizado e oportunismo. Os eventos aparentemente desconectados têm o que em comum? O crime organizado, nas suas várias modalidades, está se tornando mais ousado e, para ficar no próprio termo que o define organizado, entre aspas. A diferença do que baba a extrema-direita em todo canto, o governo federal, o governo Lula, está, na medida das suas atribuições, prestando auxílio aos estados, como fez no Rio de Janeiro. Então, Bolsonaro não só ignorou a questão, como contribuiu para tornar tudo pior. Os sucessivos decretos armamentistas do Biltre, por exemplo, contribuíram para armar os PCC, o Comando Vermelho e assemelhados. No Twitter, o sempre detestável Sérgio Moro, senador por enquanto, escreveu ontem, enquanto o Rio ardia em chamas. Esses ataques a ônibus e outros alvos civis pelo crime organizado tinham cessado a partir de 2019 e agora, com a volta de Lula, eles também retornaram. O governo federal passa as mensagens erradas para o mundo do crime. Quais mensagens erradas? O que o presidente tem a ver com o confronto entre a Polícia do Rio e o grupo miliciano? O ex-juiz não citou o ano de 2019 por acaso. Foi aquele que ele cobriu de vergonha o judiciário ao qual havia servido e do qual havia servido para fazer política, tornando-se ministro da Justiça e Segurança Pública do cara que só havia ganhado a eleição porque ele, Moro, condenou sem provas o único que poderia derrotar o seu futuro chefe, um homem honrado, como se sabe. No cargo, ele assistiu impassível aos sucessivos decretos estimulando o armamentismo para o gáudio das milícias e dos partidos do crime, como ficou demonstrado, e tentou aprovar a excludente de licitude, que funcionaria na prática como uma espécie de esquadrão da morte, aí oficial de pretos e pobres. A Câmara barrou a barbárie no governo ao qual ele serviu, assistiu-se à emergência de outra modalidade de crime, decorrente das múltiplas delinquências que se conjuraram e se conjugaram, o narcogarimpo organizado. A propósito, quando o ministro, esse senhor, divulgou, no primeiro mês de gestão, uma lista dos criminosos mais procurados do Brasil, mandou ver no Twitter. A CEOP do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Secretaria de Operações Integradas da pasta, elaborou com critérios técnicos e consulta aos estados a lista de criminosos mais procurados. A lista ajudará na captura, segue a orientação do presidente Jair Bolsonaro de sermos firmes contra o crime organizado. Quanta valentia! Não incluiu o ex-capitão Adriano da Nóbrega, acusado então de comandar uma das mais poderosas milícias do Rio de Janeiro e suspeito de integrar um grupo de assassinos profissionais do Estado. Foragido havia mais de um ano, o ex-PM também era citado na investigação que apurava a prática do crime de rachadinha. No gabinete do senador Flávio Bolsonaro, quando deputado, o 01 até o condecorou. Em março de 2020, o conge da Conja voltou ao assunto. Temos enfrentado o crime organizado como um fenômeno amplo, todas as organizações. Eu sempre falei muito claramente que a milícia também é crime organizado, todo criminoso tem que ser combatido e o crime organizado em particular. Talvez em certo nível começa a ameaçar até o Estado de Direito. Não ignoro a ameaça das milícias, mas há outros grupos que nacionalmente são mais organizados. É o caso do PCC. De fato,
Não havia por que a milícia temer Sérgio Moro. Adriano da Nóbrega morreu em confronto com os policiais da Bahia em 9 de fevereiro de 2020. O Estado era e é administrado pelo PT. Flávio se manifestou. Acaba de chegar ao meu conhecimento que há pessoas acelerando a cremação de Adriano da Nóbrega para assumir com as evidências de que ele foi brutalmente assassinado na Bahia. Rogo às autoridades competentes que impeçam isso e elucidem o que de fato houve. Um plano. No dia 2 desse mês, informava a página do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou nesta segunda-feira em Brasília o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas, o ENFOC. Um dos desdobramentos do Plano de Ação de Segurança, o PAS, assinado em julho pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com investimento de 900 milhões, o ENFOC tem o objetivo de viabilizar a visão sistêmica das organizações criminosas, valorizar os recursos humanos das instituições de segurança pública e fortalecer a investigação criminal e atividades de inteligência, a fim de desarticular e descapitalizar os grupos que cresceram nos últimos anos. Os recursos provêm do Fundo Nacional de Segurança Pública, o FNSP, e do Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN, do Fundo Nacional Antidrogas, o FUNAD, e o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, o FDD, além de contar com financiamentos nacionais e internacionais, entre outros. Para o ministro Flávio Dino, o projeto inédito põe em prática o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, previsto na Lei 13.675 e a Política Nacional de Segurança Pública. Diferente do que aconteceu nas políticas públicas de saúde e educação, em que a integração federativa está no núcleo, isso não aconteceu na segurança, infelizmente. Foram precisos 30 anos para que fosse votada a lei do SUSP, ela já existe, mas não era efetivada, disse. O nosso slogan é união e reconstrução, mas nesse caso não se trata de reconstrução, trata-se de construir o que nunca existiu no Brasil. Temos tido a firmeza necessária para traçar o rumo e nele permanecer, completou o ministro Flávio Dino. Vamos bater 160 likes, vamos mandar superchat, gente. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Concluo. Acho que sim, as medidas boas e corretas estão sendo implementadas. Também há mobilização de recursos. Lá estão no Rio 305 homens da Força Nacional, que combina a Polícia Militar, bombeiros e muita gente. A Polícia Federal apreendeu 2 bilhões do crime organizado nesse ano e a Justiça bloqueou outros 5 bilhões de reais. O governo federal precisa dar a essas iniciativas o mesmo peso que dá aos programas sociais e a inserção internacional no país. Ou a extrema-direita que ronca e fuça, como se lê, começa a surfar nos descalabros que ela mesma ajudou a produzir. Até porque, convenhamos, ela entende de tática terrorista, não é mesmo? Os caras estão sendo condenados por terrorismo, né, gente?